Olá IPCA, hoje é sábado, dia 13 de setembro de 2014. Nós estamos juntos há 748 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 35 e 36 do livro do profeta Ezequiel. Esses capítulos prosseguem a última seção do livro que fala a respeito da restauração do povo de Judá. Até o capítulo 24 foi o juízo. Do capítulo 25 até o capítulo 32 foi o destino das nações que se opuseram a Deus, seja fazendo pouco caso, desprezando ou tirando proveito da destruição de Judá, seja resistindo à ação da Babilônia como agente de Deus. A partir do capítulo 33, como vimos ontem, Deus começa a falar por boca de Ezequiel sobre a restauração. Mas não é uma restauração gratuita como vimos. Ela não desfaz o juízo, ela não abre mão das coisas que já tinham sido ditas antes. O profeta ainda é um atalaia de Deus, Deus permanece justo em seus julgamentos e será necessária a remoção da liderança corrupta para a instalação da liderança conforme a casa real de Davi, conforme o renovo de justiça, o governo messiânico virá depois do juízo sobre a liderança corrupta. No que se refere então aos capítulos que estudamos hoje, capítulo 35 e capítulo 36, nós temos também a restauração dentro de um contexto de manutenção dos temas que já tinham sido tratados antes. O capítulo 35 é uma profecia contra Edom, contra os descendentes de Esaú, que eram vizinhos de Judá. E a gente já viu profecias contra Edom lá na abertura da sessão que tratava do julgamento das nações. Fala-se sobre Edom claramente ali no capítulo 25, a partir do verso 12. E a gente já viu que o texto de Obadias, que o Salmo 137, que o texto de Lamentações capítulo 4, verso 21, nos mostram que por ocasião da queda de Jerusalém, os edomitas tentaram tirar grande proveito disso. E aí, o que se fala aqui, em termos de restauração, não abandona aquilo que já tinha sido dito antes quanto ao juízo das demais nações. Então, Deus vai profetizar aqui por boca de Ezequiel que está contra o Monte Seir, diz o verso 3. A ideia é pegar o Monte Seir, que é a cadeia montanhosa principal do território dos edomitas, e fazer um contraponto com os montes de Jerusalém. Isso é apropriado em Ezequiel porque o tema dos montes já foi tratado lá no capítulo 6, verso 3 de Ezequiel. Os montes que tinham sido corrompidos com idolatria, que tinham sido desfigurados de seu propósito original, testemunhariam o juízo de Deus contra Judá. Porém, uma vez que Edom gostou desse juízo, extrapolou neste juízo e fez pouco caso do povo de Deus, agora o tema dos montes é retomado. Os montes de Judá agora perceberão que Deus vai fazer juízo contra os montes de Edom, o Monte Seir. Então esse é o paralelo dos capítulos 35 e 36. Tanto é que no verso 3 do capítulo 35, Deus diz com todas as letras: Eis que eu estou contra ti, ó Monte Seir. E lá no verso 9 do capítulo 36, Deus está dizendo: Eis que eu estou convosco. A profecia do capítulo 35 é endereçada contra o Monte Seir, verso 2, e a profecia do capítulo 36 é endereçada aos montes de Israel, verso 1. E fica bem claro o paralelo, tá certo? Deus está condenando, portanto, a partir do verso 5 do capítulo 35, a inimizade perpétua, o abandono dos filhos de Israel à violência da espada, certo? E outras injustiças cometidas por Edom, que a gente já está sabendo bem da leitura dos textos anteriores. E Edom ainda disse, no verso 10, que os dois povos e as duas terras seriam seus. Ou seja, ele ia tomar posse do território de Judá e do território de Israel. Ele ia dominar sobre tudo. Mas não, aqueles povos pertencem a Deus, aqueles são o povo de Deus, e Edom não tem direito sobre eles. E Edom diz: eu os possuirei, no verso 10. Mas Deus está dizendo: não, você não vai fazer nada disso não. Veja, a acusação contra os edomitas é relembrada no início do capítulo 36, quando Deus vai fazer agora profecias benéficas para os montes de Israel.
no capítulo 36, verso 2, nós lemos: visto que diz o inimigo, pense agora nos edomitas, contra vocês outros, pensem agora nos israelitas, bem feito, e também os eternos lugares altos são nossa herança, ou seja, os edomitas vão querer se apropriar do território de Judá, portanto é que vem a profecia a favor dos montes de Israel. O contraponto disso fica muito claro lá no verso 12 do capítulo 36, quando Deus diz que vai fazer os israelitas, nos montes israelitas, andarem homens, o povo de Israel, e eles possuirão os montes de Israel e serão a herança do povo de Israel, esses montes. Ou seja, ninguém se meta a debochar do povo de Deus, ninguém se intrometa a querer herdar o território do povo de Deus, ninguém se coloque no caminho da justiça de Deus, porque Deus vai dar a sua herança ao seu povo. Ele tirou o seu povo dali por causa da disciplina pactual, mas aquele ainda é o território do seu povo e ninguém se meta nessa conversa. E é isso que motiva, portanto, o paralelo do capítulo 36, em que Edom se alegra com a disciplina de Judá, em que Edom quer se apossar do território de Judá, e o seu contraponto no capítulo 36, em que Judá recebe promessas de restauração e recebe promessas também de que ele é quem vai possuir aquele território. O agir de Deus, portanto, vai fazer com que edomitas aprendam que ele é o Senhor. E a ideia de saberem que Deus é o Senhor está no verso 4, no verso 9, no verso 12 e no verso 15. E isso então vai deixar claro para os edomitas: aqui é meu, o mundo é meu e vocês não deveriam ter se intrometido nessa história. Tá certo? Bom, outra coisa que é muito interessante é que o capítulo 35 abre uma janela para o que vem na segunda parte do capítulo 36. O verso 13 diz assim: vós vos engrandecestes contra mim com a vossa boca, e multiplicastes as vossas palavras contra mim. Deus tomou as ofensas dos edomitas contra o seu povo, não como uma mera ofensa contra o seu povo, mas como uma ofensa contra o próprio Deus, tendo em vista que as promessas de bênção de Deus para o seu povo estavam sendo questionadas. Então o próprio caráter de Deus e a capacidade de Deus em cumprir o que havia prometido estava sendo questionado. Ao tomar este assunto para si, é que nós vamos ver o interesse de Deus em reverter esse quadro, em fazer com que a maldição que tinha sido invocada para os montes de Jerusalém, os montes de Israel, lá no capítulo 6, agora fosse transferida para o Monte Seir, no contexto da promessa de restauração dos montes de Judá, nos capítulos 35 e 36. Portanto, Deus fala no verso 6, cumprido o verso 6 do capítulo 36, vocês levaram sobre vocês a vergonha das nações. Mas agora, verso 7 do capítulo 36, diz o Senhor: levantando eu a mão, jurei que as nações que estão ao redor de vós levem a sua vergonha sobre si mesmas. Chega, vocês, meu povo, não vão ser mais motivo de escárnio, de deboche das nações ao redor. Eu vou defendê-los. Quando eles falaram, abriu-se a janela lá no verso 13 do capítulo 35, na verdade eles falaram contra mim. Verso 15 do capítulo 36 então diz: não te permitirei jamais que ouças a ignomínia dos gentios, a blasfêmia, o desprezo, a vergonha dos gentios. Não mais levarás sobre ti o opróbrio dos povos. Ninguém mais vai ficar tirando sarro de você. Eu não vou deixar. Porque na verdade isso é uma acusação direta contra mim. E é isso que se trata a partir do verso 16 do capítulo 36. Quando Ezequiel começa a fazer um retrospecto histórico da crise que se abateu sobre o nome do Senhor. Por quê? Porque quando Israel quebrou a aliança, foi julgado, foi espalhado entre os povos, quando chegou às nações, diz o verso 20, quando esse povo chegou ao seu cativeiro, o nome de Deus foi profanado, como se Deus não tivesse sido capaz de manter o seu povo na sua terra. E então, a partir do verso 21, nós temos bem clara a ideia. Mas Deus diz: eu tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi.
Se os edomitas, ao debocharem dos israelitas, ao quererem herdar o território dos israelitas, se colocavam contra Deus, se engrandeciam contra Deus, as nações agora que faziam vergonha sobre Judá, sobre o povo disperso, faziam a mesma coisa e profanavam o nome de Deus. E Deus agora então pegava a maldição inicialmente proferida contra os montes do seu povo, transferia essa maldição para os montes do inimigo, representativo Edom, e pronunciava uma bênção de restauração para os montes do seu povo, mas explica: eu estou fazendo tudo isso por causa do meu nome. O centro da história, o maior interessado em tudo, quem tem que receber glória aqui sou eu, diz o verso 21. Os versos 17 a 21 do capítulo 36 contam como é que foi que o nome de Deus foi profanado pela desobediência de Israel. Porém, a partir do verso 22, nós vemos o que é que Deus vai fazer para recuperar a imagem do seu nome, a glória do seu nome perante o mundo. Como vai ser isso? A partir dos versos 22, nós vemos que Deus vai recuperar a glória do seu nome perante as nações. Veja o que diz o verso 22. Não é por amor de vós que faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde foste. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor. O primeiro propósito do agir de Deus, então, ao punir Edom e ao restaurar Jerusalém, é que as nações saibam que Deus é grandioso e ele não fez o que fez com os israelitas porque lhe faltou poder. Na verdade, ele estava conduzindo tudo o tempo todo. Aí então, as medidas que Deus vai tomar para deixar isso bem claro para as nações estão narradas a partir do verso 24. Deus vai tomá-los do meio das nações, vai congregá-los, vai aspergir água pura sobre eles, vai lhes dar um novo coração, vai pôr o seu espírito dentro deles, eles habitarão na terra, serão livres das suas imundícias, terão multiplicados os frutos das árvores, a novidade do campo e tudo mais. Então, Deus defenderá o seu nome diante das nações, ele fará isso tomando várias medidas em relação ao povo de Israel e sentenciando também as nações, como já vimos no capítulo 35, e isso também servirá, nós vamos ver aí a partir do verso 31, para definir a honra do nome de Deus entre os judeus. O verso 31 diz: então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós, fique bem entendido que eu faço isso, diz o Senhor. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Se os gentios veriam a grandeza de Deus no livramento do seu povo e na condenação das nações, e entenderiam que Deus é grande, o povo restaurado teria que olhar para trás e se envergonhar do tamanho do seu pecado diante de um Deus tão majestoso, tão santo, justo, bondoso e fiel. E tudo isso só vai promover a glória de Deus. Deus é o foco. E a partir do verso 33, se nós vimos aqui uma recuperação da honra de Deus, nós vamos ver a defesa final da honra de Deus, na manutenção definitiva desse estado de coisas. O nome de Deus será defendido eternamente em sua honra quando os gentios olharem para aquela terra, verso 35, que tinha sido desolada, e perceberem que agora ela ficou igual ao Jardim do Éden, que as cidades que antes estavam em ruínas agora estão fortificadas e habitadas. E então todas as nações que estavam ao redor do povo de Deus saberão que ele reedificou o que tinha sido destruído e replantou o que estava abandonado. Deus disse, Deus fez. Então, gentios vão perceber a manutenção eterna da glória do nome de Deus, e os israelitas, a partir do verso 37, perceberão a mesma coisa. Quando reunidos como um rebanho no seu território, vão celebrar as suas festas e vão ter as cidades anteriormente desertas agora repletas de homens. Que coisa maravilhosa! A restauração do povo de Deus, sendo tratada aqui nesses dois capítulos, não de forma divorciada do que já tinha sido dito antes.
Se nos capítulos que lemos ontem, 33 e 34, a restauração mantinha a ideia do profeta autorizado, da justiça de Deus em condenar, mais uma vez afirmava a dureza do coração dos ouvintes, tanto daqueles que permaneciam em Canaã, quanto daqueles que estavam no exílio. Mais uma vez Deus falava da liderança corrupta que precisava ser removida e prometia a instalação da liderança perfeita. Agora, nos capítulos 35 e 36, mais restauração é profetizada, mas não abandonando o que já havia sido dito antes. A restauração do povo de Deus ocorrerá no contexto da condenação dos inimigos do povo de Deus. E isso acontecerá de tal forma que os edomitas, que se aproveitaram, tiraram vantagens da condenação de Judá, que blasfemaram do nome de Deus, terão que aprender que Deus é verdadeiro. A maldição dos montes que caiu sobre Judá, porque havia idolatria nos montes de Judá, fez com que o povo fosse para o exílio. Agora essa maldição recai sobre os montes de Seir. E os montes de Judá, após a disciplina, recebem uma promessa de restauração. Que coisa linda! E aí então, quem achou que ia herdar o território de Deus, vai ver o povo de Deus herdando o território do inimigo. Quem achou que Deus era fraco e não conseguiu preservar o seu povo na terra de Canaã, agora perceberá que Deus é forte e fez tudo o que fez por amor do seu nome. E então todo mundo terá que entender que Deus é grandioso quando Ele restaurar de maneira maravilhosa o seu povo após a disciplina. Os gentios, as nações, perceberão isso vendo a restauração de Israel. E o próprio povo de Israel como um todo haverá de se envergonhar do tamanho do seu pecado ao perceber a fidelidade, a glória, o poder e a majestade de Deus. Isso vai ser assim para recuperar o nome de Deus em sua honra que havia sido difamado quando do cativeiro do povo. E isso permaneceria assim quando as nações percebessem que o território destruído agora estava tão bonito quanto o jardim do Éden. E o povo de Israel, anteriormente disperso, agora estava novamente reunido e celebrando as suas festas. Lindo, 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 maravilhoso. E isso nos deve lembrar de uma verdade. Deus é o centro de tudo. É o nome dele que está em jogo. E é por causa da honra desse nome que nós podemos descansar na segura certeza de que tudo o que ele promete, ele fará. O seu nome não será jamais envergonhado. O seu santíssimo nome. Isso nos esvazia daquelas considerações de que nós somos o centro de tudo. Coloca Deus como fundamento de toda a sua obra. E a ele, e somente a ele, devem ser tributados sempre todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Que aprendamos essa lição e que nos apropriemos destas verdadeiras promessas para a certeza, para o consolo da nossa alma, estudando esse belíssimo texto de Ezequiel. Bom estudo, boa leitura para você. A gente continua aqui amanhã, se Deus quiser. Até lá.